Paz, querido, paz, querida, como é bom estar com você. Estou gravando esse vídeo para que possamos também refletir um pouco acerca do Natal. Eu estive pensando, queria te fazer uma pergunta sobre o Natal, mas antes eu quero te convidar. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor porque Jesus nasceu. Oremos ao Senhor por esse motivo tão gracioso, tão maravilhoso nas nossas vidas. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos amas. Tu amas, Senhor, cada cidadão, cada pessoa, cada ser humano. Por isso que o Senhor enviou Jesus neste dia que nós celebramos, independentemente de quando foi o dia que Jesus nasceu. O mundo cristão escolheu este dia para poder estar agradecendo a Ti por Teu amor, por Teu cuidado e porque o Senhor enviou Jesus para estar conosco. Por isso, muito obrigado. E que cada ser humano possa reconhecer o Teu amor, o sacrifício que o Senhor fez e que Jesus aceitou passar para que pudesse nos reconciliar contigo. Muito obrigado por esta bênção. É o clamor e a gratidão que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos refletir e descobrir que o Natal é Cristo e não outra coisa. O Natal é apenas Cristo e nada mais. Mas veja, querido, veja, querida, eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que talvez você ache estranho. Eu leio esse texto na noite de Natal, no dia de Natal, na madrugada de Natal. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versos 13 a 16, lemos assim. Jesus, ele está junto com os seus apóstolos e ele interpela a eles com uma pergunta. E o evangelista Mateus, lá no capítulo 15, ele registra no capítulo 16, aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao verso 16, nós lemos assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, querida, eu decidi escolher esse texto para falar sobre o Natal por uma questão que você vai entender daqui a pouco. Mas veja, o Natal nada mais é do que a celebração do dia do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus, de fato, não nasceu no dia 25 de dezembro. Das datas escolhidas, esta é a menos provável. Mas foi no ano de 336 que esta data ela foi selecionada para que o mundo cristão pudesse agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. De fato, o Novo Testamento ele não esclarece a data precisa em que Cristo nasceu. O que nós temos são indícios de coisas que aconteceram durante o nascimento que podem apontar para o período, mas não para o dia em que Jesus nasceu. Então, muita coisa do ano em que Jesus nasceu até hoje mudou. As pessoas transformaram o sentido do Natal em coisas totalmente diferentes daquelas
que deveriam ser vividas, deveriam ser aplicadas na noite de Natal. Como eu disse, foi a partir de 336 que o mundo cristão começou a celebrar o nascimento de Jesus. É verdade que alguns segmentos evangélicos, alguns segmentos cristãos, eles não celebram não só o Natal, mas não celebram o dia do nascimento de uma pessoa. Por uma série de fatores que não vem ao caso citar aqui, porque não é essa a minha intenção hoje. Mas por não celebrarem algumas religiões o dia do nascimento, certamente não celebraria, não faria sentido celebrar o dia de Natal. Mas por que nós celebramos o Natal? Mesmo sabendo que os primeiros cristãos, eles não demonstravam interesse em celebrar o dia do nascimento de Cristo, nós sabemos que isso advém de uma influência grega e romana. Na verdade, uma influência da cultura romana pagã antiga, porque havia uma crendice na cultura romana antiga de que no dia da celebração do aniversário de uma pessoa, anjos malignos vinham para lhe roubar a alma, para lhe roubar o espírito. E aí era preciso tomar algumas providências para evitar que a celebração fosse, que o espírito fosse roubado. E aí eles ofereciam, apresentavam uma oferenda àquele espírito que vinha roubar, aquele anjo maligno que vinha roubar o espírito. Eles ofereciam um bolo como oferta em troca da alma. E daí a tradição do bolo de aniversário vem da cultura romana, pagã, antiga. Então o bolo era oferecido para evitar que o espírito fosse roubado. Agora, uma celebração, porém, a igreja primitiva, ela fazia. Eles celebravam semanalmente, no domingo, a ressurreição de Jesus Cristo. Todo o primeiro dia da semana, que para nós hoje é o domingo, eles celebravam a ressurreição de Cristo. Mas o aniversário, a igreja cristã primitiva e antiga, ela não celebrava. Na verdade, a primeira referência histórica à celebração do nascimento de Jesus, e eu quero te dizer que há uma celeuma de datas. Mas o mais importante aqui é que a data não importa. O fato é mais importante que a data. Tem, por exemplo, por que é que muitas religiões evitam celebrar o Natal? Porque havia uma festa pagã que ela acontecia nesse período onde foi escolhido o dia do Natal. Então, a primeira referência histórica da celebração do nascimento de Jesus, ela é do século III em Roma, quando o bispo Hipólito ele estabeleceu o dia 12 de janeiro como o dia da celebração do nascimento de Jesus. Depois passou para o dia 6 de janeiro, depois para o dia 20 de janeiro, depois para o dia 25 ou 28 de março, depois para 18 ou 19 de abril. Porém, tem uma data que é muito peculiar. A data de 6 de janeiro, ela foi escolhida pelo bispo Hipólito. Ela foi escolhida para ser considerada o dia do nascimento espiritual de Jesus, ou seja, o dia do batismo de Jesus. Então, nesta data, não é? Havia um problema, porque no dia 6 de janeiro, o mundo pagão também celebrava a festa ao deus Dionísio, o deus Sol, uma celebração ligada ao solstício de inverno. Era o dia do ano em que o dia era maior que a noite, porque a Terra está na posição em que o Sol bate mais tempo na Terra e o dia se torna mais longo. Então, é por isso que algumas religiões evitam celebrar o Natal, por causa alguns segmentos cristãos evitam celebrar o Natal, justamente para evitar por causa dessa confusão com essa festa pagã ao deus Sol chamado Dionísio. Agora,
foi entre os anos 325 e 354 que o dia 5 de janeiro ele foi de fato utilizado para se celebrar o dia do nascimento de Jesus. Somente depois, por volta do ano 355, é que aí sim, o dia 25 de dezembro, ele passa a ser escolhido pelo imperador Constantino como o dia da celebração do nascimento do Cristo, justamente para separar do dia 6 de janeiro, para acabar com aquela confusão com a festa pagã ao deus Dionísio, o deus Sol. Então, foi a partir daí, do século IV, segunda metade, início da segunda metade do século IV, que o dia 25 de janeiro passa a ser, 25 de dezembro, passa a ser o dia em que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus. Então, qual era a lógica de Constantino? A lógica dele era que Cristo, ele tomou o lugar do sol, dado que Cristo, ele é a luz do mundo, segundo o próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então, a data de 25 de dezembro, ela passa a assinalar o dia do nascimento de Jesus, que só foi aceita pelo cristianismo ocidental um século depois. Porém, a Igreja Armênia, até hoje, não aceita e continua celebrando o Natal no dia 6 de janeiro. Agora, algo, porém, querido, querida, não se pode negar, é que o Natal, ele tem se tornado, o Natal foi transformado muito mais em uma celebração ao consumo do que um momento de gratidão a Deus por ter enviado Jesus para libertar a humanidade do pecado ao qual ela estava submetida. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, ele disse que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz é Cristo. E isso é Natal. O mesmo profeta Isaías, lá no capítulo 9, no verso 6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Querido, querida, o Novo Testamento, não à toa, lá no Evangelho de Mateus, ele começa exatamente com a genealogia de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele não é colocado lá por acaso. Ele é colocado lá para que fique claro sobre o que o Novo Testamento ele vai tratar. O nascimento, a vida e a obra de Jesus Cristo. Assim, querido, assim, querida, a celebração do Natal, a despeito da data ser ou não 25 de dezembro, o fato é que a humanidade celebra o nascimento humano de Jesus, porque Jesus, ele é eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7 e no início do versículo 8, Paulo diz assim, diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então sim, Jesus nasceu neste mundo em forma humana. As pessoas, querido, querida, continuam por aí a exaltar o espírito natalino, e com isso elas se tornam mais sensíveis ao sofrimento e à dor do outro. Para compensar esse sentimento, começam a praticar boas obras. Por exemplo, dar presentes até mesmo a pessoas que não conhecem. Por exemplo, a campanha dos Correios, que põe lá as cartinhas de crianças carentes. A pessoa vai lá, escolhe uma carta, compra o presente, entrega aos Correios, eles entregam a pessoa. E aí algumas pessoas fazem isso e acham que estão atendendo ao espírito do Natal. Também as pessoas formam grupos para arrecadar donativos para crianças carentes. As pessoas doam cestas básicas e alimentos para instituições de caridade. As pessoas tornam-se mais solidárias. Mas essas atitudes,
Elas são louváveis sim, e devem continuar acontecendo. O triste é que se limitam a um dia ou a um determinado e pequeno período do ano. Então, isso não é atender ao sentido real do nascimento de Jesus. Por isso, não foi à toa que eu comecei esta reflexão com o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, dos versos 13 a 16, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque eu quero essa pergunta feita para mim e para você. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É aquele que apenas me faz ter um coração melhor em alguns dias do ano? Que me faz olhar para a dor do outro somente no mês de dezembro? Que me torna uma pessoa altruísta para doar por um pequeno período? Quem é Jesus para mim? É esta pergunta que eu quero fazer. Quando Jesus foi nascer lá em Belém da Judéia, o texto no Evangelho vai dizer que quando José chega com Maria lá em Belém de Judá para passar pelo recenseamento que todo judeu deveria passar, José vai lá e ele procura um lugar para ficar com Maria, porque Maria estava com 9 meses e ela precisava dar à luz, e o texto de Lucas vai dizer que não havia lugar para eles naquele lugar. Lucas capítulo 2, dos versos 1 ao 7, vai narrar esse episódio. E é triste ver isso aqui. Não havia lugar para Maria dar à luz a Jesus. E a pergunta persiste até hoje: existe lugar para Jesus? Então, querido, querida, neste dia, de fato, que é o dia do Natal, a pergunta para mim, para você, ou as perguntas vão se acumulando. Primeiro, quem é Jesus para mim? Responda esta pergunta no seu coração. Segundo, há lugar no seu coração para Jesus nascer? Porque aí sim, este é o verdadeiro sentido do Natal. A palavra de Deus diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sendo assim, querido, querida, Jesus deseja nascer hoje na sua casa, na sua família, na sua vida. E o melhor lugar para ele nascer é no meu coração, é no seu coração. Por isso, neste Natal, se alguém lhe perguntar quem é Jesus para você, que você possa dizer a partir de hoje: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, porque ele nasceu no meu coração e agora, todos os dias, eu o terei ao meu lado. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querido. E que você e sua família possam viver o verdadeiro sentido do Natal. E o Natal é Cristo.